De volta com o segundo bloco do programa Laura Entrevista Especial Eleições e hoje estamos conversando com o candidato à Prefeitura de Cuiabá, Paulo Henrique Grando. Candidato, prefeito lida com desafios e a Prefeitura de Cuiabá não é diferente. Então agora vamos falar sobre isso. Na sua opinião, quais são os 5 maiores problemas da capital mato-grossense? Eu vou começar pela minha resposta anterior, né? Talvez o maior de todos seja a atenção básica à saúde. Essa é a principal, impacta em várias outras áreas e ela não tem como não ser atacada de forma frontal e de forma ousada. Nós precisamos efetivamente vencer esse desafio da atenção básica. Segundo, saneamento básico, né, que é extensível, né? É uma das coisas que mais impacta em saúde, em meio ambiente, e a gente ainda tem em Cuiabá, pelos números oficiais, que são números que estão sendo questionados em algumas situações, 60% de coleta de esgoto e apenas 40% de tratamento. Então, essa talvez seja um dos maiores desafios, inclusive que impacta a saúde, porque, além de tudo, se você consegue efetivamente ter um bom saneamento básico, você evita uma série de doenças, inclusive que afetam crianças, como disenteria, né, que é endêmica quando você tem crianças brincando em esgoto, em fossas sépticas e assim por diante. O saneamento básico seria o segundo. O terceiro é, obviamente, que a educação. Isso não está em ordem de prioridades, eles estão provavelmente igualmente importantes, mas a educação a gente tem visto no Brasil que é um problema recorrente. Nós estamos formando a cada geração mais analfabetos funcionais, e para que as pessoas tenham ideia do que é isso, ser analfabeto funcional é uma pessoa que lê um parágrafo e não consegue distinguir se aquilo é uma opinião ou um fato. O quanto isso é grave na vida de uma pessoa ao longo de toda a sua vida, e o quanto isso limita a capacidade que ela tem de buscar os seus sonhos, de tentar os seus projetos de vida e assim por diante. Então, a educação é fundamental porque a gente já venceu boa parte do problema de acesso, exceto nas creches de 0 a 3, mas o problema de qualidade continua permeando todo o sistema. Mais um problema que a gente tem é o problema de habitação, e aí esse tem várias ramificações. Desde a questão da regularização fundiária, né, que Cuiabá tem dezenas de milhares de lotes irregulares. Existe um trabalho sendo feito pelo Intermax, existe um trabalho sendo pela Prefeitura, mas ainda há muita coisa para fazer. Precisa um foco muito maior nisso. Falando de habitação ainda, a gente precisa flexibilizar o plano diretor, flexibilizar os parâmetros urbanísticos, para que empreendedores possam desenvolver soluções que ataquem o déficit habitacional do município. Achar que a prefeitura ou só o governo federal vai fazer isso é simplesmente se iludir. A gente precisa de empreendedores criando soluções alternativas para isso. E o último, e não menos importante aí, é o transporte coletivo, né? É o que é uma reclamação eterna em Cuiabá, dos ônibus, da falta de conforto, da idade da frota, da falta de ar-condicionado. A gente acabou de aprovar uma nova concessão que vai durar 20 anos, a gente precisa revisitar ela em alguns pontos, mas sem quebrar o contrato, com respeito ao contrato, com respeito às concessionárias, mas o que a gente precisa fazer é aumentar a concorrência nesse setor. Sem concorrência, essa solução única dos ônibus, que não é uma solução ruim, vai se tornar uma solução ruim ao longo do tempo, porque ela tende a piorar a qualidade, aumentar a tarifa e não atender adequadamente a população. O senhor falou de 5 maiores desafios, vamos falar agora de soluções. Quais são suas propostas para solucionar os desafios que o senhor considera prioritários aqui na cidade? Falando de educação, a primeira coisa, a gente precisa informatizar os postos de saúde. Isso vai permitir marcar consultas à distância, controlar o estoque de medicamentos, não deixar mais ter falta de materiais básicos, como às vezes acontece, como linhas para fazer sutura. Então isso é essencial para resolver esse primeiro problema. Para aumentar a cobertura, a gente precisa credenciar mais entidades privadas. Hoje a pessoa que não consegue ser atendida, ela vai e paga uma consulta num plano de baixo custo ou numa clínica de baixo custo. Por que não a prefeitura credenciar essas entidades e ela mesma pagar, sendo que o cidadão pode ser atendido lá? Você consegue automaticamente ter uma grande ampliação da cobertura usando uma estrutura que já está disponível. Falando de saneamento básico, esse é um dos mais problemáticos, porque a gente precisa ressentar com a concessionária e entender o que pode ser feito para acelerar os objetivos do contrato. O contrato prevê que em 2024 a concessionária tem que chegar a 91% de captação de esgoto. Apesar de ser um número alto, ainda é insuficiente, a gente teria que estar muito mais próximo de 100%. Mas isso precisa ser rediscutido com o apoio técnico da ARSEC, que é a agência reguladora, e até de antigos técnicos da Sanecap que ainda existem na estrutura da prefeitura. Então, precisamos achar soluções não só técnicas, mas também econômicas para acelerar essa questão tanto do saneamento, da captação, quanto da questão do tratamento de esgoto, porque senão a gente vai continuar tendo poluição
de mananciais, de córregos e do próprio Rio Cuiabá. Em educação, a grande questão é que a gente precisa focar a rede municipal e mudar a mentalidade de atuação. A mentalidade de atuação que precisa ser implantada é um conceito conhecido como escola eficaz, em que você tem diretores selecionados tecnicamente, altamente capacitados, que desenvolvem uma abordagem de aprendizagem para todos, em que ninguém fica para trás, em que você não tem tantos desníveis de aprendizagem entre os alunos, em que os professores exigem muito dos alunos, que eles são capazes de entregar um alto desempenho, e que os níveis de aprendizagem, as metas de aprendizagem são compatíveis com países desenvolvidos. Além disso, nós precisamos implantar em Cuiabá também escolas conveniadas, que são as charter schools, que é uma coisa que já existe em algumas cidades do Brasil e tem tido excelentes resultados. Falando da parte de urbanismo, né, que seria a parte de habitação, o grande desafio é efetivamente tornar o plano diretor de Cuiabá mais amigável ao empreendimento imobiliário, para que as soluções surjam do próprio mercado. A gente vê em cidades em que existe esse tipo de maior flexibilidade, soluções muito interessantes surgindo e capacitando as pessoas a morar mais perto do centro, inclusive, né? Nós precisamos voltar a adensar a cidade. Quanto mais adensar a cidade, melhores serviços de infraestrutura você consegue fornecer. Planos muito restritivos, foram planos do passado, fizeram a cidade se tornar muito horizontal. Hoje você tem pessoas morando a 30 quilômetros do centro de Cuiabá, onde é difícil levar tubulação de água, tubulação de esgoto e assim por diante. E por último, o transporte coletivo, o mais importante é restabelecer a concorrência. A gente precisa reintroduzir em Cuiabá vans, micro-ônibus e facilitar enormemente as concessões de táxi, além de parar de tentar regulamentar de forma excessiva os aplicativos de transporte. Se você restabelecer o modelo de concorrência, vai acontecer o que acontece em todos os mercados onde isso é implementado. Melhoria de serviços ao longo do tempo e redução de custos. Ok, agora é hora de mais intervalo. Daqui a pouco voltamos com o terceiro e último bloco da entrevista com o candidato à Prefeitura de Cuiabá, Paulo Henrique Grando.